O tema hoje é interessante, é muito, como diz alguém, é muito forte. Olha lá, forjados por Deus para brilhar. Então, o Senhor Deus está trabalhando com a sua igreja, está abençoando a sua igreja, porque o nosso Deus é um Deus abençoador, não é um Deus carrasco, é um Deus abençoador que quer abençoar você. Ele vai abençoar você com certeza. Então nós temos nessa palavra uma ministração para a sua vida. Aprendi muitas coisas com muitos irmãos, aprendi ouvindo muita gente ao longo do tempo. Aprendi com Jimmy Swaggart, Maurice Cerulo, aprendi com várias pessoas, Miles Monroe. Aprendi muito com esses irmãos, e aquilo quando a gente aprende, nós aí colocamos em prática algumas coisas, e também estudando a palavra, você vai descobrindo coisas. Então, que você possa também desenvolver isso, descobrir as coisas na palavra de Deus. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Quando ela é ministrada, ela é enviada para fazer o que apraz ao Senhor, o que Deus quer. Então ela vai fazer na nossa vida o que está escrito. Então, que o Senhor Deus possa fazer você lembrar de tudo aquilo que é falado aqui. O Espírito Santo, diz Jesus, que vos fará lembrar todas as coisas. Então que você não se esqueça, da palavra do Senhor, daquilo que Deus vai falar ao seu coração. Então fique atento, no nome de Jesus. Abra sua Bíblia em 1 Crônicas. 1 Crônicas capítulo 18. 18, versículo 1 a 8. Só 8 versículos da palavra do Senhor, para você entender como Deus trabalha. Nós vamos ver como Deus trabalha conosco. Como o Senhor Deus está trabalhando com a sua igreja, está fazendo. Como Deus está conduzindo a sua igreja na terra. E depois disso, 1 Crônicas 18, versículo 1. E depois disso, aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu. Tomou a Gate e os lugares da sua jurisdição das mãos dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu a Hadadezer, rei de Zobá, junto a Mate, indo ele estabelecer os seus domínios pelo rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros, e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens a pé, e Davi já arretou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco, e a ajudar a Hadadezer, rei de Zobá, porém os sírios feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria e de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinha os servos de Hadadezer, e o trouxeram a Jerusalém. Também de Bate-com, cidades de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre, as colunas e os utensílios de cobre. Até aqui. Esse texto está mostrando as vitórias de Davi. Davi teve muitas vitórias. E Davi, ele é símbolo de Jesus na palavra. Ele é uma cópia do Senhor Jesus. Deus colocou Davi para ser isso, para ser esse exemplo. E Davi realmente foi manifestado nele profeticamente o Senhor Jesus que viria. Esse era Davi. Aqui Davi já é rei quando acontece isso com ele. Mas antes disso, dele chegar a esse ponto, Davi ainda era um jovem, ele era muito novo, é um adolescente. Quando Samuel foi ungir ele rei sobre Israel, então ele foi ungido na casa de Jessé. Os irmãos dele não gostaram daquilo, e Davi ainda ficou no pasto, ainda com as ovelhas, todos aqueles anos, cheio da unção, cheio do poder, abençoando e guardando as ovelhas de seu pai, ungido pelo Senhor, estava lá no pasto ainda. Enquanto isso, aconteceu que Saul ficou atormentado por um espírito maligno, e aí os criados de Saul disseram: chame Saul um homem, alguém que toque bem, e quando ele tocar, você vai ficar aliviado.
E aí falaram, né, foram falando aquilo para Saul, e Saul disse, quem é este? Aí um jovem disse, um jovem da corte, a Bíblia não fala o nome dele, diz assim, eu conheço um, que é animoso, é homem de guerra, ele é sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Veja, Davi era um adolescente, Davi era um jovenzinho. Como que aquele moço disse que ele era um homem de guerra? Então ele disse, tenho visto. Fala para o seu irmão assim, ó, alguém está vendo você. Alguém está enxergando você. Tem gente olhando para você. Só que você não sabe quem é, mas você está sendo observado por alguém. Um moço observa a moça para namorar. A moça também faz isso. Você sempre está sendo observado por alguém. Então, Davi, ele matou um urso, matou um leão, ele vivia guardando aquelas ovelhas no deserto, porque as ovelhas pastavam no deserto. Havia pouco gramado, poucas relvas, e Davi o pastor de ovelhas fazia isso com as ovelhas, ele andava, circulava, e nesse dado momento ele foi atacado por animais, e Davi socorreu as ovelhas de seu pai, e alguém estava espiando ele, alguém estava olhando Davi, e levou a notícia para Saul, e Saul disse, manda chamar então esse homem. Aí levaram e buscaram Davi para tocar o instrumento no palácio. Foi aí que Davi começou a frequentar o palácio de Saul, começou a frequentar a casa de Saul. Foi aí que Deus usou essa forma para ele entrar na presença do rei. E Deus começou a usar Davi assim. A Bíblia diz que Davi ia e voltava das ovelhas de seu pai, fazendo isso com Saul. Quando Saul ficava ruim, ele vinha e voltava, ele vinha fazendo isso. Então Davi começou assim. Então, sabendo que o Senhor Deus trabalha desse jeito, Deus tem um tempo para trabalhar com o seu povo, com a sua igreja, e você está aqui hoje, você é um ungido do Senhor, você tem unção. A pessoa diz assim, mas eu não tenho essa unção que está falando. Quem disse? Como você sabe que você não tem? Mas você tem. E se você entrou também hoje aqui convidado por alguém, e você não é um crente em Jesus, não conhece esse evangelho ainda, não sabe quem é esse Jesus, então até o final deste culto você vai saber quem é ele, e você vai se entregar a ele. Porque a palavra de Deus não volta vazia. Não volta vazia. E você que entrou aqui hoje também meio fraquinho, meio cabisbaixo, triste, amuado, por problemas que têm acontecido. E muitos problemas que acontecem na nossa vida, aconteceu com Davi. Muitos problemas que acontecem na nossa vida são para que nós cresçamos no Senhor. É o Senhor nos moldando, é Ele trabalhando conosco, é Ele fazendo com que você se transforme numa outra pessoa. Então, Deus trabalha nesta terra, nas situações do homem. Desemprego, enfermidades, muitas das vezes, o desespero do dia seguinte, como vai acontecer, como vai suprir isso ou aquilo. Irmãos, nós servimos um Deus com propósitos, um Deus que atira para acertar, Ele não erra o seu alvo. Ele está vendo você, Ele está contemplando você, Ele está vendo a tua casa, está vendo o teu parente, você marido, Ele está vendo a sua esposa, você esposa, Ele está vendo o seu marido. Os olhos do Senhor não escapam do seu povo, Ele vê um por um, e Ele tem a bênção reservada para a tua vida. Tem a bênção. A bênção está sobre você, e você vai ser muito abençoado. Sabe, o nosso Deus é um Deus que quer bem o seu povo. Aí alguém pode dizer, mas eu não sou assim, eu erro nisso, eu falho naquilo, eu pequei em tal coisa. Querido, o Senhor Deus não está aqui para julgar você, Ele não está aqui para encostar você na parede. O Senhor Deus não está aqui para fazer você ficar como um tapete ou um capacho no chão. Ele está aqui esta noite, como está sempre, para levantar você, para fazer você entender que você é especial para Ele. Você é especial para o Senhor. Por isso você está passando alguns problemas, algumas lutas. Davi passou por lutas desde que foi ungido. Desde que a unção tomou conta dele, ele começou a ter problemas. Mas em todos os seus problemas, o Senhor Deus guardava Davi e sustentava ele.
agora Davi já é rei. Davi já é rei, venceu aqueles reinos que você leu na palavra. E você não esqueça na sua casa de ler 1 Crônicas 18, versículo 1 a 8. E é bom ler o capítulo todo. É bom ler o capítulo todo para você entender como é que Deus trabalha mais ainda no caminho. E Davi venceu aqueles reinos, venceu os filisteus, venceu os moabitas. Ele venceu um rei que era mau, chamado Hadadezer, rei de Zobá. Esse era perigoso, era um rei maligno. Na Bíblia, comparando um texto, você percebe que esse rei, ele é um tipo de um demônio, é um tipo de Satanás. Ele era temido pelos reinos em volta dele. Esse rei, ele costumava dominar povos. Quando ele ia dominar um povo, Davi parou ele. Davi parou esse rei. Teve que destronar este rei, um rei mau. E quando Davi fez isso, teve um outro rei de Amate, um rei chamado Tou. Ele falou para o filho dele: vá visitar Davi, vá lá procurar saber se ele está bem, porque ele achou incrível como ele conseguiu derrotar aquele rei. Então o filho dele visitou Davi, levou vasos de ouro, levou muitas joias para Davi como presente, que o pai dele enviou, para saber como Davi estava. Davi estava bem. E Davi era assim, ele fazia entre o povo dele, entre o povo de Israel, Davi fazia duas coisas que Deus amava, duas coisas que Deus gostava: juízo e justiça no meio do povo. Cantaram sobre justiça hoje. Justiça na Bíblia é amor. Justiça não é vingança. Justiça não é cobrança, como na mente das pessoas está gravado isso. Se você ler toda a Bíblia, você vai ver que justiça é o que Deus ama. Deus falou: eu amo o juízo e a justiça. Justiça de Deus é colocar as coisas no lugar. Uma coisa que Deus gosta de fazer é colocar as coisas no lugar. O diabo, ele tem força para desmontar coisas. Muitas das vezes ele encontra um espaço e bagunça a vida de alguém. Ele destrói a vida de alguém. Ele procura tirar a paz, tirar a harmonia, tirar a alegria. De alguma forma ele tenta fazer isso, e muitas das vezes ele consegue. Mas Deus é especialista em desfazer as obras do diabo e colocar tudo no lugar. E na sua família não vai ser diferente. O Senhor Deus, Ele já entrou na sua família, e Ele já está colocando as coisas no lugar. Você precisa crer nisso, confiar nisso. A Bíblia diz para nós resistirmos ao diabo firme na fé, e ele fugirá de vós. O que é firme na fé? É confiança. Isso leva tempo. Tem coisa que demora para acontecer, mas continue confiando que de repente Deus faz algo. De repente. Então Davi venceu aqueles reis e estocou em Jerusalém aquelas peças de prata, de cobre. E diz a Bíblia que desse reinado de Zobá, ele tomou muito cobre e trouxe e colocou em Jerusalém estocado, porque o templo ia ser construído, mas não por ele, mas por Salomão, seu filho. Então ele estocou todo o material, ele deixou tudo pronto para que se construísse o templo. E quem é eletricista, conhece o cobre. Quando você pega um fio e descasca um fio de cobre, você pode ver que ele parece ouro. É igualzinho, é dourado, é brilhante. Mas com o tempo, se ele está sem a capa, com o tempo ele começa a pegar mancha, o cobre começa a se escurecer. O cobre é assim. E o cobre na Bíblia é símbolo do homem, madeira é símbolo do homem, bronze é símbolo do homem. Então, muitas peças de bronze têm que ser polida, porque ela não foi muito fervida, e ainda tem fuligem, e tem que estar sempre polindo ela, porque aparecem manchas. Assim é o homem. O homem aparece as manchas de vez em quando. Aparecem no homem manchas de erro, de defeito, pecados. Pode aparecer na vida de alguém. Mas o Senhor Deus, Ele quer que você faça algo, que você não fique observando isso.
Não fica observando isso, porque se você ficar observando isso, você não cresce. Está sempre abatido. Hoje nós temos pessoas nas igrejas que elas estão abatidas. Elas estão esgotadas espiritualmente. Esgotadas. Muitos deles não aguentam mais só ouvir e não ver acontecer nada. Muita gente. Ele diz: eu ouço falar de milagres, mas o milagre não acontece. Eu ouço falar de bênção, mas as bênçãos não acontecem. Querido, é uma questão de fé, de confiança. Então é necessário que a pessoa ela olhe para a promessa de Deus. Davi fazia isso. Ele olhava as promessas. E Davi, como rei, ele observava as promessas, e ele fazia justiça entre o povo e juízo, e a Bíblia diz que Deus era com ele. Deus não era com Davi porque Davi cantava belos hinos, ou porque escreveu grandes salmos, mas diz Deus era com ele, porque ele fazia esse ato de justiça e juízo no meio do povo. Davi tinha prazer nas coisas do Senhor, e por isso ele era guardado, abençoado e protegido por Deus. Meu irmão, a proteção de Deus é a principal coisa na nossa vida. É a proteção do Senhor. No leito de enfermidade, Deus te protege. No seu trabalho, Deus te protege. Onde você está, Ele está protegendo você. Você pega o ônibus, Ele te protege. Pega um táxi, Ele te protege. O Uber, Ele está protegendo você. Onde você está na rua andando, há uma proteção divina. Não percebemos isso, não damos conta disso, mas Deus está guardando o seu povo. Zacarias, ele trouxe uma mensagem quando o povo saiu do cativeiro, e deu uma mensagem ao povo. Deus disse: avisa o povo, a este povo que veio para a cidade sem muros, para Jerusalém, avisa eles que eu mesmo, o Senhor, serei para eles um muro de fogo em redor. Deus prometeu ser para aquele povo da cidade, Ele mesmo guardando, sendo um muro de fogo. Ninguém pode ultrapassar um muro de fogo, porque dentro daquela cidade, daquele povo, habitava a glória dele. Dentro de você habita uma glória de Deus que se chama Espírito Santo. Ele habita em você. Então o Senhor Deus cerca você. Agora nesse exato momento Ele está cercando você. Ele está cercando o teu familiar, Ele está cercando a tua casa. Se há alguém longe, Ele está cercando do mesmo jeito. É uma questão de crer, de confiar e saber que Ele está fazendo isso, e o diabo não tem acesso a essa pessoa, porque é uma guarda do Senhor. Embora muitas das vezes pareça que Ele tem acesso, parece que Ele está fazendo uma obra maligna ali, mas Deus mesmo assim está guardando, protegendo e cercando Ele mesmo um muro de fogo em redor. Davi estocou aqueles materiais em Jerusalém. Agora, Davi morto, Salomão assume o reino, e Salomão vai construir o templo. Salomão não era construtor, Salomão era um sábio, era alguém que Deus usou em grande sabedoria, mas ele precisou de pessoas para construir aquilo. E para fazer os vasos da casa, e para fazer as peças todas, ele precisou de um artesão. Esse artesão ele chamou do reino de Tiro, era um homem chamado Irão, um exímio artesão, para fazer as peças e as colunas do templo. Então ele chamou esse artesão para o reino, para Jerusalém. Ele veio fazer, a Bíblia diz, toda a obra de cobre. Isso está escrito em 1 Reis 7. Você vai ler na sua casa 1 Reis capítulo 7 inteiro. Leia, você vai ver que aquele Irão, ele veio fazer toda a obra com cobre. Ele era bom nisso. Alguém bom em fazer isso na vida de um servo de Deus é o Espírito Santo. O Espírito Santo sabe trabalhar com o homem. Ele sabe onde mexer no homem. Ele sabe onde transformar o homem. Ele consegue fazer isso, o Espírito Santo. Você não consegue mudar a vida de uma pessoa, por mais que você fale, por mais que você aconselhe, por mais que você faça um monte de coisa, muitas das vezes você não consegue mudar a pessoa, porque o Espírito Santo é quem vai fazer isso. E ele faz. Então Irão entrou em Jerusalém para fazer isso. E para fazer essas peças de cobre, era preciso primeiro fazer as formas.
E havia havia 2 cidades próximo ao Rio Jordão, onde havia muito barro e areia para fazer as formas, para moldar aquelas peças. E aquela área era o Vale do Jordão, onde tinha uma cidade chamada Sucote. A cidade ficava à direita do Jordão, e a outra cidade chamada Sartã ficava à esquerda do Jordão, mais para baixo. E naquela região havia muito barro, era uma região barrenta para fazer as formas para derreter aquelas peças. O mundo é um mundo barrento, é um mundo sujo, aonde o cristão anda nele todo dia, e muitas das vezes você se suja com algo, e você fica triste por aquilo. Tem muitas pessoas que estão tristes, porque não conseguem se limpar de algumas coisas que estão no mundo. Aí ouve uma palavra e você se entristece, porque você não é como fulano, não é como aquela pessoa, não é como aquele que consegue. Você diz: como é que eu consigo fazer isso, pastor? Como é que eu consigo me livrar disso? Você vai conseguir fazendo isso. Sirva ao Senhor do jeito que você está. Quem faz a obra é Ele. É Ele que vai fazer. O que você não pode é parar, sentar e aguardar acontecer um negócio de repente para você ficar bonzinho e fazer o trabalho. Você tem que fazer o trabalho do jeito que você está, olhando para Ele. Não importa o que aconteça à sua volta, não importa o que falaram com você, o que disseram para você, o que aconteceu a você, não importa. Importa é se misturar no meio do povo e trabalhar para o Senhor. Aí você vai ver a transformação acontecendo na sua vida. Um carvão apagado encostando numa brasa acesa, ele fica igual. Vai ter a vigília na sexta-feira. Que tal participar dela? Tem brasas acesas, quem sabe você acende. Agora não vem na vigília, não acende, fica apagado. Aí não recebe. Deus quer abençoar, a bênção não vem. Deus quer mandar a bênção para casa, a bênção não vem, porque eu não busco a Ele. Eu não tenho interesse em buscar Ele. É chato estar na vigília. Vou fazer o que lá? Vou só orar? Você vai falar com Deus. É um momento que você tem, que você pode aproveitar e falar com Deus. Aí você fala: eu oro em casa mesmo. Aí eu pergunto: será? Ora nada. Então vem para cá que é mais fácil. É mais fácil, você tem um tempo mais fácil aqui. Você tem um tempo. Faz um sacrifício. Estou cansada, vou para casa. Vem cansado mesmo. Senta na cadeira aí e fica olhando. Deus vai abençoar você do mesmo jeito. Quem sabe Deus fala com você de alguma forma, porque Deus continua falando. Ele tem os seus profetas, Ele continua falando hoje. Deus não é um Deus mudo. Aquela região barrenta foi construída uma forja. Ali tem uma forja mais moderna. Muito bom esse quadro, ficou bonito, hein? Vou usar isso onde for pregar. A forja foi feita, era uma casa, era uma construção alta, vazada embaixo, porque na região do Jordão ventava muito, ventos que vinham do deserto em volta do Jordão. Então havia aberturas embaixo da forja, e as madeiras ficavam ali queimando, e as formas eram colocadas para serem queimadas e moldadas para receber os metais e derreterem nelas. E havia também foles, ajudava com aqueles foles fazendo o vento para aquecer a forja. E muitas das vezes nós cantamos um hino muito no ano passado: sopra o Espírito de Deus, faz sua obra, abala o meu ser. Cantaram muito na época, né? Deus mandou um hino para a igreja cantar, porque nós não sabemos orar como convém. Então o que Deus faz? Ele manda um louvor, Ele manda um hino do céu e fala assim: cantem, enquanto vocês estão cantando, vocês estão falando comigo, enquanto vocês falam comigo, eu vou operando. É assim que Deus trabalha. Então sopra Espírito de Deus. Então na verdade Deus, o sopro na forja é para aquecer aquelas madeiras que eles colocavam para queimar, e quanto mais o vento batia, mais esquentava. Agora foram fazer as colunas. As colunas do palácio eram colunas altas, e muito cobre foi colocado naquelas formas para fazer as colunas, e começou a derreter os metais. O metal foi descendo derretido.
e começou a tomar forma igual. E quanto mais ferve o metal, mais borra sobe. Quanto mais ferve, mais borra vai subindo. Eles vão tirando com uma tenaz ou com uma pá e vão jogando fora. Aquelas duas formas, aquelas duas colunas sendo derretidas ali, aqueles metais derretidos para fazer as colunas, aquelas duas formas, aquilo simbolizava os dois cativeiros que Israel ia passar, a Assíria e a Babilônia. Deus já profetizou ali: o meu povo vai passar por isso e vai passar por isso aqui. Mas enquanto eles passam por isso, eu os sustento, eu os guardo até que eles voltem a Jerusalém. Deus fez isso. Então, aqueles metais começaram a derreter. Nós somos esse metal. Nós somos o cobre. E quanto mais Deus esquenta, mais borra sobe. Quanto mais a luta aparece, mais coisa aparece. Reclamações é uma borra, aí Deus tira. Palavras negativas, Ele vai tirando. Palavra de maldição, Ele vai jogando fora. Inveja, porfia, e pode colocar muitas coisas. Porfia quer dizer aquela disputa entre crentes, a luta, o lutar, o correr demais. Então tudo isso Deus vai tirando. Mentira é outra borra. Acusação é outra. Quanto mais esquenta a vida do crente, mais borra sobe e Deus vai tirando. Então Ele está soprando. O Espírito Santo está soprando na igreja, porque Ele vai usar a sua igreja, mas só vai usar a sua igreja quando a igreja, pessoas entenderem quem é Ele e quem é que faz a obra. Nós não fazemos nada, quem faz tudo é Ele. Então Ele está esquentando o seu povo. Aí você diz: mas pastor, por que está acontecendo tanta coisa ruim comigo? Querido, muitas das vezes Satanás ele se aproveita da situação para agravar a coisa. Mas veja, na vida do crente, quem trabalha é o Espírito Santo. Quem trabalha é Ele. A dificuldade que surgiu foi Ele. O problema nas finanças, muitas das vezes, Deus permite para que algumas borras saiam da vida do crente. Algumas coisas ruins vão sendo tiradas, e Deus vai tirando uma por uma, e vai tirando uma por uma, e aquela fervura leva tempo, borbulhando. Tem crente borbulhando, querendo sair da forma. Não dá para sair da forma, meu irmão. Não dá para sair. Você está dentro dela. E a forma se chama reino. Tem pessoas que querem desviar e não conseguem. Não consegue. Eu vou desviar, não consegue desviar. Você está na forma. E muitos desviados que pularam da forma vão voltar para a forma. Eles pularam, conseguiram pular. Eles acharam um espacinho e conseguiu sair dela. Mas vai voltar. Porque Deus vai trabalhar, vai abençoar. Ele abençoa desse jeito. Ele abençoa assim, meu irmão. É difícil. Não pode ser do outro jeito, meu irmão. Não tem outro jeito. Agora, se a pessoa entender e começar a pautar a sua vida na palavra, então algumas coisas não precisam acontecer. Agora, tem muitas pessoas, precisam acontecer algumas coisas para que Deus as limpe. Deus vai purificando a nossa vida. Quando o Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos, Ele lavou nesse mesmo sentido. Ele lavou porque naquele tempo as pessoas caminhavam com os pés descalços e os pés estavam sujos. Eles andavam no mundo. Veja, você está andando no mundo. O mundo é um mundo sujo. Então Jesus quer purificar o crente. Ele quer limpar o crente. Essa é a vontade dele. Ele não é um carrasco que quer destruir você, que quer encostar você, ou que quer banir você. Não, o Senhor Deus tem pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. O que é que você espera do Senhor? É isso que Ele quer fazer.
Que fim você espera para a sua família? Que ela seja abençoada, que haja paz na casa, que haja sustento de bênçãos materiais em casa. É isso que você quer? É isso que Ele vai fazer, porque Jesus disse que o pai não nega bem algum aos seus filhos. Mas muitas mensagens veio ao contrário, dizendo que Deus não se importa com isso. Se importa sim. Deus sempre se importou com o bem-estar do seu povo, sempre. O reino de Salomão foi reino de paz, 40 anos de paz, não faltava nada. 40 anos. Quanto dura uma vida na presença de Deus? É o que Deus quer fazer. Aquelas valas estavam fervendo metal. Quando o artesão que vai vistoriar olhou aquilo borbulhando, não surgiu mais borras. Pronto, já está pronto. Esperaram secar aquele metal todo, esperaram secar estava naquela forma. Quando secou aquilo e ficou aquele cobre, parecendo ouro. E as cidades que derreteu na forja. Sucote simboliza medo. Sucote simboliza insegurança. Quanto crente inseguro, quantos crentes com medo, quanta gente dorme com luz acesa, quantos crentes não apaga a luz não, dorme com a luz acesa. Medo, insegurança, insatisfação é Sucote. Sartã é onde estava a forja, significa bolo. Sartã significa bolo. É bolo, aquele bolo de festa mesmo, aquele bolo que você faz em casa. Se você faz um bolo muito rápido, e você bate muito rápido ele e bota no forno, não mexeu bem aquela massa, ele cresce torto no forno, ele fica errado, fica esquisito. Tem uns que vira chiclete, nem cresce. Então o bolo tem que ser bem batido. Por que a palavra bolo? Porque lá em Oséias, Deus falou a Israel: Efraim é um bolo que não foi virado. Efraim na Bíblia é a igreja. Manassés é Israel. Efraim é a igreja. É a igreja de Jesus Cristo. É um povo que faz parte da igreja. Diz a palavra: Efraim é um bolo que não foi virado, não foi batido direito. É um bolo que fizeram muito rápido, ele está torto, mas Deus conserta o que está torto. Esse bolo que não foi virado, que cresce torto, ele não confia em Deus, ele não consegue confiar em Deus. Então ele corre no Egito e vai para a Síria. Ele corre no Egito porque é terra da suficiência, ele vai para a Síria para se proteger. Então é um povo que não confia em Deus. Ele vem para os cultos, ele participa de algumas coisas, mas não confia, porque cresceu torto. Mas Deus está dizendo que vai acertar você, Ele vai corrigir você, mas vai fazer isso com amor, porque Ele te ama. Então você está na vala, está lá, está fervendo, mas as coisas para mim não dá certo, pastor. Calma, vai dar certo, é porque você está borbulhando ainda, tem borra subindo. A hora que parar de subir, é porque a coisa ficou boa. Então, de lá de Sartã, pegaram as colunas prontas e carregaram elas até Jerusalém. Mais ou menos, eu creio que são uns 10 quilômetros, se eu não me falha a memória. Carregaram elas, aquelas grandes colunas, para colocar no templo que Salomão construiu. E as colunas não ficavam dentro, ficavam fora do templo, para fora. E as colunas, foi feita também nelas, na cabeça da coluna, Irão mandou fazer uns capitéis, 2 coroas lindas, e colocou sobre as colunas. Por que isso, irmão? Porque para Deus você é rei e sacerdote. A coroa é símbolo de rei. E as colunas eram únicas peças do templo que tinha nome, Jaquim e Boaz, nome de pessoas. Então aquelas colunas sou eu e você. Então a Bíblia diz que nós somos reis e sacerdote, e a coroa é símbolo de rei. Você é rei, e você, minha irmã, é uma rainha. Tome posse disso.
Tome posse disso. Tome posse disso. Além das coroas, colocaram em volta das coroas romãs feitas de cobre em volta da coluna, e lírios em volta da coluna, tudo feito de cobre. E diz a Bíblia, cobre brunido, cobre brilhante, lustroso. Olha como Deus nos vê. Está lá aqueles lírios. A romã é uma fruta que para o judeu tem significado. A romã significa amor. A romã também é símbolo da mulher. A romã é uma fruta que é difícil cortar ela. A casca dela é dura, mas dentro ela é brilhante. Parece que a cor dela é amarelado com vermelho. Você pode ver como é que é a romã dentro. Então, na verdade, para o judeu, a romã é símbolo da mulher. Dura por fora e linda por dentro. É isso aí que é na Bíblia. Tá vendo? Eles gostaram. É assim que é. Há uma beleza dentro. E também simboliza o fruto do Espírito. O fogo do Espírito Santo. A cor da polpa da romã lembra fogo. Esse fogo do Espírito Santo está dentro de você. É uma bomba que está aí dentro. E você precisa crer nisso, confiar nisso, saber que está dentro de você é alguém chamado Espírito Santo do Deus vivo. E o diabo sabe disso. O diabo sabe. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Ele quer abafar de você isso. Ele não quer que você perceba isso. Ele não quer que você saiba quem você é. Por isso que ele acua, ele aproveita a situação e aperta o crente. Ele faz entender que Deus não está nem aí para ele. Mas Deus está aí sim. O lírio em volta da coroa, onde foi feita o enfeite das cabeças da coluna. O lírio significa pureza. O lírio significa beleza. Jesus comparou o lírio com as vestes de Salomão. Nem Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como um lírio. O lírio mais lindo é cultivado no lodo. Eles tem uma área de lodo. Eles cultivam o lírio ali. O lírio mais perfeito e o mais bonito é cultivado no lodo. Se você está aqui esta noite e você se encontra no lodo e ninguém está sabendo, saiba que você é o lírio mais lindo que Deus preparou para esta noite. É assim como Deus te vê. Nós costumamos rotular as pessoas pelo que vemos. Nós rotulamos pelo que ouvimos. Mas a Bíblia diz que Jesus não julgaria pelo ouvido seu ouvido, nem pelos olhos que veem, mas segundo o coração. Talvez você está aqui esta noite no desespero de querer mudar e não consegue. Entrou na sua vida um desânimo. Entrou na sua vida uma barreira que trava, para de funcionar. Há um espírito maligno trabalhando por trás. Um espírito maligno de alcoolismo. Um espírito maligno de droga. Um espírito das trevas de prostituição. É um espírito que trabalha. E por não ter revelação para enxergar, eu olho você e digo, você é culpada. Jesus esta noite está dizendo que Ele vai libertar. Libertação. As colunas foram carregadas e havia um caminho longo. Passaram por algumas cidades, e principais delas que passaram até chegar a Jerusalém, uma delas é Gilgal. Gilgal é uma cidade com esse nome, significa Calvário. O crente tem que passar pelo Calvário. Ele tem que entender o Calvário. Ele tem que entender o que foi feito na cruz. O que foi feito na cruz ninguém pode apagar. O que foi feito naquele dia, há 2020 anos atrás, o que aconteceu na cruz, ninguém pode anular. Ninguém pode apagar. Jesus salvou você. Jesus colocou o teu nome no livro da vida. O teu nome está lá.
e ninguém pode apagar ele. Jesus disse: dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará você da minha mão. E ele diz, Deus ainda, agindo eu, quem impedirá? Ele está sustentando você até hoje, e vai continuar sustentando. Deus disse, nas palmas das mãos te tenho gravado. Além de estar no livro da vida, os nossos nomes também estão gravados nas palmas da mão de Deus. Agora, como é que é isso? Não sei, meu irmão. E também Jesus disse o seguinte: aqueles 12 e aqueles 70 que ele enviou, ele disse assim: vão, expulse os demônios, limpe os leprosos, cure os enfermos, faz a minha obra, de graça recebestes, de graça dai. Vão, eles foram, e eles voltaram todo contente. Pedro com seus 5 minutos, Judas ainda roubando, eles voltaram. Tomé não crendo quase nada, eles voltaram dizendo: Senhor, os 70 voltaram, os 12 também estavam juntos com certeza, voltaram dizendo: Senhor, se você acha que os 70 eles eram tão bonzinhos assim? Você acha que os 70 eram todos preparados, bonitinhos, todo mundo santo? A gente pensa que são. Eram pessoas comuns, eram pessoas sujeitas a erros e defeitos. Eles foram e voltaram dizendo: Senhor, só em falarmos o teu nome, o nome de Jesus. Agora tem um abençoado aí no YouTube aí falando que o nome de Jesus é um nome maldito, que criou a igreja católica. Isso aí é gente que não sabe, eu não sei, não vou nem discutir. Não ouve não, porque não sabe o que está dizendo. Só sei de uma coisa, quando um rapaz ficou endemoniado, que eu fui na casa dele 5 vezes, e eu cheguei lá cansado. Na 5ª vez eu cheguei cansado, porque essa luta espiritual abate, você fica sem força. Aí eu cheguei lá, oramos por ele. Quando estava saindo, aí eu voltei. Aí a minha esposa falou assim: olha, ele não está legal. Aí eu olhei, peguei ele pelo pulso: vem cá, rapaz, agora chega, Senhor, agora com o Senhor, não aguento mais não. Sentei ele no sofá: senta aí. Escuta aqui, demônio. Aí apareceu, apareceu. Você quer matar ele, né? Vou matar. Aí começou dizendo que ia matar. Falaram o seguinte, meu: a ordem é de Jesus. E ficou mais bravo ainda quando falou o nome de Jesus. A ordem é dele. Em meu nome expulsarão os demônios, e você é um demônio, sai dele. Aquele saiu. Agora, se pelo nome de Jesus aquele rapaz foi liberto, eu não sei que nome esse camarada está falando aí, mas tudo bem, deixa lá. As colunas passaram por Gilgal. Gilgal é o Calvário. O crente tem que passar pelo Calvário, tem que entender o Calvário. Você tem que entender que você é salvo. Você tem que entender que o teu nome está no livro da vida. Não importa o que está acontecendo, desemprego, chateação, sabe? Alguém falou com você e você ficou murcho, amuado. Alguém disse que você não serve, que você é isso, que você é aquilo, e você se retraiu por isso. Meu irmão, não importa. Importa que o teu nome está escrito no livro da vida. E outra, ele disse assim para os 70, eles voltaram contentes: mestre, só no teu nome nós falamos, e os espíritos imundos se nos sujeitam. Jesus olhou e disse: não se alegrem por causa só disso, porque os espíritos imundos se sujeitam. Eles vão mesmo, porque o meu poder está em vocês. Mas se alegrem com uma coisa, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Como é que é isso, irmão? Como escrito nos céus? E a Bíblia diz que Salomão falou que Deus passeia na abóbada celeste. Eu não vejo Deus no trono sentadão, olhando para você com cara feia e te castigando. Eu não vejo um Deus assim. Eu vejo um Deus caminhando. Ele olha lá e diz: Celso, Anderson, Marissa, Giliade, eu não sei todo mundo aqui, Pedro, Marisa, Ronaldo, está lá escrito, está lá o nome escrito. Ele passeia nos céus e vê os nomes dos salvos escritos nos céus. Ele que falou isso.
Alguém pode dizer, não, é só um sentido. Que sentido, irmão? Sentido o quê? Eu vou na lata do que está escrito assim, eu creio assim. Senhor, meu nome está escrito lá, e o diabo não pode apagar. Ele não pode subir lá para apagar. E a coluna passou por Betel, por outra cidade chamada Betel. O Calvário, você tem que entender, o Calvário libertou você, você é salvo, e ponto final. Passou por Betel. Betel significa casa de Deus. O crente precisa congregar. Tem um monte de gente que não quer congregar porque não entendeu a adoração, não entendeu nada do que é o evangelho. Então eles ficam em casa, eles querem assistir o culto na casa. Pode assistir, irmão, vai assistir lá, mas não é a mesma coisa que congregar com os irmãos, que estar com os irmãos, conversar com os irmãos. Ora por mim, ora por mim, irmão, vamos orar, irmão, essa é a maior alegria. A alegria de congregar, passar por Betel. As colunas passaram por Gilgal e por Betel, a casa de Deus. O crente precisa passar, congregar, estar no meio do povo, precisa estar no meio, porque são brasas vivas. Talvez você está apagado aqui esta noite, e Deus quer acender você. Então fica no meio da brasa, não sai não, porque lá fora está tudo apagado. Eu fico em casa, eu assisto TV, mas está apagado do mesmo jeito. Carregaram e levaram até o templo, levantaram as colunas, colocaram elas no pórtico. O pórtico era um puxado para fora do templo, uma cobertura. Deus está te cobrindo com a sua mão. Levantaram as colunas, colunas lindas. Elas viradas para o leste. O templo era virado para o leste de Jerusalém, no Monte Moriá. Ficava no alto. E aquelas pessoas que passavam de longe, quando o sol nascia pela manhã, o brilho do sol batia nas colunas, e o que se via de longe eram as colunas brilhantes no meio, no começo do dia, porque o sol incidia sobre elas. É assim que acontecerá com você. Jesus na Bíblia é tido como o sol da justiça. Quando Ele bate os seus raios de poder em você, você brilha. Vão ver o teu brilho, vão ver você brilhando, vão ver você reluzindo. Aí vão perguntar, o que aconteceu? Por que você é assim? Aí você vai dizer, eu estive na forja. Você vai brilhar, irmão. Deus quer que o seu povo brilhe. Deus quer que o seu povo brilhe. Você é a luz. Vós sois a luz do mundo. Luz brilha. Luz é colocado no alto, no velador, para iluminar a casa. Esse mundo é um mundo em trevas, e se você se esconder, achando que não é nada, vai brilhar como? Querido, o Monte Moriá, o templo era no Monte Moriá, no alto. Deus coloca as colunas bem no alto, porque quem vê de longe vai ver o brilho das colunas, e quem vê de você de longe vai sentir o brilho que está sendo de você. É isso que o Senhor Deus quer fazer conosco. Ele quer fazer você aparecer. Não, aí não, porque heresia. Ele quer fazer você aparecer. Se você não aparecer no mundo, Ele não aparece. Quem faz aparecer Jesus no mundo é a igreja. A igreja é ela que faz aparecer o noivo. Um casamento só tem graça com a noiva. A noiva é o principal brilho do casamento. É a noiva. Quando o noivo entra, é o noivo. Quando a noiva entra, todo mundo se levanta. Por isso que quando a noiva for arrebatada, os céus vão estar de pé. Porque você é alguém que vai brilhar. Só para os que querem brilhar. Só para quem quer isso. O mundo é um mundo em trevas. As nações estão em trevas. Famílias estão em trevas. Aí você está passando por problemas hoje, por grandes problemas, dificuldades. Você acha
Deus está treinando você. Ele está moldando você. A coisa está esquentando. Faz tempo que você está orando e não muda nada, só piora. A coisa está piorando. Piorando por quê? Porque Deus quer que você busque mais Ele, fale mais com Ele. Enquanto você faz isso, Ele te sustenta. Veja bem como você está na sua casa. Você tem passado o começo do ano até agora, e você está de pé. Você não está doente, você não está na UTI, você está com saúde, você está sendo sustentado pelo Senhor. Você não sabe como, mas você está aqui. Enquanto você está aqui, vai continuar sendo sustentado desse jeito até você ver a glória. E quando você ver a glória de Deus na sua vida se manifestar, aí você vai brilhar. E quando você brilhar, as pessoas vão ver. E quando as pessoas vão ver você, então elas vão querer Jesus que está em você, porque há um brilho na tua vida, há um brilho em você. Nesta noite já existe um brilho aí, existe um brilho, só que você não está vendo. Então creia nisso, confie nisso, saiba disso. E saiba de uma coisa, irmão: não é o que você tem, não é o que você acha que você tem, não é o que você pensa que você é, mas é o que Deus pode fazer em você, com você e através de você. É isso que Ele quer fazer com o seu povo. É isso que Ele quer fazer com o seu povo, para você se alegrar. E eu quero que você se lembre das palavras do Mestre. Elas não vão ficar esquecidas nessa semana na tua cabeça. A tua célula vai ser diferente. O fogo vai despencar lá. Não é por causa da mensagem não, mas é por causa de Jesus. É Ele que faz a obra, não somos nós. Eu só estou profetizando. Eu estou profetizando que a sua célula vai ser uma bênção. Eu estou profetizando que a minha vai ser uma bênção. Eu estou profetizando isso. Irmãos, você precisa profetizar. Você profetiza na sua vida: eu sou mais que vencedor. O vencedor, o terceiro, vem no terceiro lugar. Um pódio mais baixo. O segundo lugar. O primeiro lugar. Agora a Bíblia diz que nós não somos vencedores, nós somos mais do que vencedores. Primeiro lugar, acima do primeiro você está. Você está acima do primeiro. Então, entendendo isso, meu irmão, começa a derrotar o diabo. Abra essa bocona santa, expulsa ele da sua vida, da sua família, da sua casa, do seu trabalho. Manda ele embora do seu caminho. Mas eu não faço isso. Não faço porque não me ensinaram a fazer. Ou não falam no meu ouvido constantemente isso. Parece que ele não existe. Ele está acuando muita gente. Agora, eu aprendi isso com o Morris Cerullo. Não sei se você conhece ele. Está vendo aquela parede ali? Aponta para lá. Aponta e olha para lá. Isso, vai assim, ó. Diga assim, ó: diabo, sai da minha vida, sai da minha família, vai para bem longe. Senhor te repreenda e fique aí, em nome de Jesus. Ele tem que sair. Ele tem que sair. Eu, se fosse você, eu pulava, meu irmão. Eu pulava. Porque, olha, eu nunca vi anjo, mas já vi um bicho desse cercando gente. E como ele cerca, que a pessoa não consegue ver nada, não consegue achar o caminho. Se Deus está mandando eu dizer isso, porque deve ter alguém assim aqui. Você tentou, está tentando, não consegue. Não consegue. Você tenta e não consegue. Muitas vezes Satanás fecha o caminho. Tem que ter discernimento de espírito para saber se é ele ou se é Deus trabalhando. Na vida de uma moça, eu vi isso. Eu vi um espírito cercando ela. E Deus falou comigo. Eu falei: Senhor, o que é isso? Deus disse: isso é um demônio. O que ele está fazendo, Senhor? Ele está fechando o caminho dela. Ela quer fazer as coisas e não consegue. Isso eu ouvi, viu? Não sei se você acredita, também não me interessa, acredita ou não. Não interessa. Não me interessa. Tem gente que não acredita, então paciência. Mas isso aconteceu. Foi uma visão que Deus deu. E eu conheci aquela moça. Mas por que esse demônio está fazendo isso? Aí Deus disse: ela dá ouvido a parente. Cuidado com quem você dá ouvido.
A mensagem da forja é essa. Mas muitas revelações acontecem depois, diferente. Ela dá ouvido aparente. Cuidado com quem você dá ouvido. A quem você está dando ouvido? A Deus ou a pessoas? Ao Espírito Santo ou a pessoas? Amigos? Mas Senhor, aí eu fui saber quem era ela. Fui na casa dela. Enquanto fui na casa dela para orar por ela, ela saiu com as colegas. Falei, demônio, você catou ela antes de eu te chegar. Levou ela. Aí conversei com uma senhora que estava lá perto da casa dela, na porta. Tinha vários jovens de uma igreja lá tocando. Tinha uns jovens lá tocando um violão. Eu olhei para aqueles jovens assim e falei, puxa vida, não dá nem para ver um demônio carregar a moça. Aí falei com uma senhora, falou assim, então, vim aqui orar pela menina aí, ó. Ih, pastor, ela saiu com as moças aqui, com a colega dela, foi embora. Falei, o diabo levou ela antes de eu chegar. Então, irmão, Deus falou comigo para me vir aqui orar por ela. E então, pastor, ela tem um problema, né? Ela dá ouvido muito a uma avó dela. Falei, aparente. A avó dela era uma crente. A avó dela deixou o evangelho, se tornou uma macumbeira. E a avó dela deu os móveis do casamento dela, porque a avó tinha dinheiro. E não durou um ano o casamento daquela menina. Então você vê como é que um demônio trabalha. Ele trabalha. Ele faz uma construção terrível. Ele faz uma obra que parece que não vai desmontar. Mas a Bíblia diz que Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Fique de pé nesta noite. Servir a Deus é a melhor coisa que uma pessoa faz. Andar com Deus é a melhor coisa que uma pessoa faz. Viver para Jesus é a melhor coisa que uma pessoa faz. Ou ler a palavra do Senhor, estudar ela, é a melhor coisa que a pessoa faz. Eu coloco tudo no primeiro lugar, primeiro, não tem segundo, terceiro, nem quarto, é tudo uma coisa só. Procurar entender o que está escrito é a melhor coisa que uma pessoa faz. Procurar entender o que Deus está falando. Você é um metal. Você está passando lutas aqui. Tem gente aqui que está com a corda no pescoço assim, ó. Não está aguentando mais. Está no desespero já. Davi também estava assim, no desespero. Mas Deus sustentou Davi 20 anos fugindo de Saul. Deus sustentou Davi. E não deixou que ninguém pegasse Davi. Nem Saul encostou a mão em Davi. Então Deus está sustentando o povo. Você está sofrendo muito. Tem gente sofrendo na alma. Gente que está sofrendo na alma. Está doendo a alma. E quer um alívio. Você já conversou com muitas pessoas, mas não resolve, não consegue resolver, porque tem coisa que quem vai fazer é o Espírito Santo com você, como você buscar o Senhor. Enquanto você está nessa luta, Deus está guardando você, protegendo você. Ele não deixou o mal te atingir, porque Ele tem uma obra, Ele tem uma coisa futura para você. Deus enxerga você daqui a 20 anos. Ele não está vendo você somente aqui nessa cadeira ou em pé, sentado. Ele não está vendo só você aqui nesse momento. Ele está enxergando você daqui a 20 anos. Ele está vendo o seu estado. Ele está vendo a sua alegria. Ele está vendo como você vai estar. Ele está vendo a sua paz. Ele está enxergando você assim. Ele vê você daqui a 20 anos. Ele está vendo você. Ele está enxergando você. Deus tem um plano. E os planos dele não podem ser frustrados. Por que o apóstolo Enoque prega e ensina tanto? Por que você vem à igreja todo domingo para ouvir? Porque é a palavra que te sustenta. É a palavra que entra no teu ouvido, cai no coração e te sustenta a semana inteira. É isso que acontece. Então, esse aperto que você está passando já de tempo, é porque o Senhor Deus está tratando. Eu não falei isso de manhã, mas vou falar agora porque está ligado também a mensagem.
é só uma coisa a mais. Mas Deus permitiu que Davi passasse por tudo aquilo. Não era para treinar Davi. Deus conhecia Davi. Ele sabia quem Davi era. Ele sabia que Davi não ia desviar. Ele sabia. Deus permitiu Davi passar por tudo aquilo para que Davi não morresse prematuramente. Porque Davi ia morrer prematuramente se Deus não tirasse ele do palácio. Deus teve que tirar Davi do palácio. Quando Saul colocou ele como pajem de armas, Deus olhou para aquilo, porque existe a ação do homem na terra. O homem faz coisas que Deus não quer. O diabo, ele sabe como trabalhar. O diabo, ele é astuto. Então Saul colocou Davi como pajem. E quando Deus viu aquilo, Deus já viu lá na frente algo acontecendo. Deus viu um pajem de armas na caverna se suicidando com Saul. E aquele pajem seria Davi. Então Deus tirou Davi do palácio e entrou um outro no lugar dele. O que Deus está fazendo com você é te livrando de coisa futura que você nem sabe. Por isso ele segura o crente. Ele treina, ele faz a pessoa primeiro entender ele, para depois te soltar. E outra coisa que Deus fez com Davi, para que Davi não se tornasse um Saul na vida de Absalão, porque Saul perseguiu Davi para matar, e Deus sabia que Absalão ia querer matar o pai, chamado Davi. O filho queria matar o pai. Deus viu lá na frente. Então Deus fez Davi acostumar a fugir. Talvez você aqui esta noite está fugindo, sabe? Fugindo de um monte de coisa. É porque Deus está sabendo, porque você está fugindo. Mas hoje chegou uma noite de você parar a fuga. Então Davi fugia, ele aprendeu a fugir. E quando Absalão, agora Davi rei, Absalão começou a perseguir Davi para matar. Então Davi fez o quê? Fugiu de Absalão. O rei Davi fugiu. Ele podia matar o filho, mandar prender o filho, mas ele fugiu porque ele estava treinado a fugir. Então Deus está fazendo você adquirir algumas coisas. As borras estão saindo, o mal está saindo, porque o vento está soprando, a forja está esquentando, você está borbulhando, mas logo vai virar coluna. Logo vai se alegrar, vai dar brilho. E quando enxergarem você, vão dizer: Deus está ali. Feche os teus olhos. Se você veio aqui esta noite e não aceitou Jesus na sua vida ainda como Salvador, você não tem Jesus ainda. Hoje é a noite de você levantar a sua mão e dizer: eu quero ser um salvo em Cristo. Você está aqui esta noite, levanta a sua mão.